Na aula de hoje do nosso curso sobre o problema dos universais, a introdução ao problema dos universais, uma perspectiva da filosofia contemporânea, antes uma perspectiva filosófica do que propriamente histórica, porque nós vamos transitar por vários nomes da história da filosofia, mas, sobretudo, por nomes da história da filosofia do século XX. Então, a ideia básica é que toda vez que nós vamos falar ou pensar sobre o mundo, ou seja, todo o conhecimento que nós temos do mundo e todo o discurso que nós temos sobre o mundo, seja o conhecimento, seja o discurso, não pode se dar sem utilizar termos gerais ou expressões gerais que indicam no mundo aquilo que os realistas chamam de universais. O que são universais? Universais, falando agora do mundo, ou seja, dos estados de coisas e não da linguagem, são aqueles atributos que nós encontramos de maneira repetida, em particulares distintos. Ou seja, o problema dos universais pode ser descrito como o problema da concordância dos atributos. E essa concordância não é uma concordância meramente arbitrária, ou seja, a concordância de atributos de coisas no mundo, de particulares concretos que existem no mundo, que são os objetos próprios da experiência, né? Um livro, uma pedra, um gato, seja lá o que for. Essa concordância atributiva é algo anterior à nossa própria classificação linguística de todos esses itens, né? Ou seja, os gatos, seja lá qual nome você der ao conjunto de gatos, existe uma concordância inegável de atributos que pertence a esses indivíduos e não são meramente um artifício da linguagem, né? Então, do ponto de vista ontológico, quando nós olhamos para os entes que constituem o mundo, nós vemos que existem certas qualidades desses entes, existem certos atributos desses entes que são que se repetem. E isso é algo anterior ao nosso tratamento por meio da linguagem ou por meio de conceitos dessas coisas. Então, existe uma concordância de atributos. E essa concordância de atributos é uma concordância que nós podemos ver na realidade, que não é apenas um artifício da nossa linguagem. Então, mas nós temos, então, um, uma dupla questão aqui. Em termos do conhecimento e do discurso, que no caso dos seres humanos, pelo menos, é mediado pela linguagem, nós temos certos tipos de proposições, do tipo, Sócrates é um ser humano. Vou botar aqui com, com hífen. Ou Sócrates é branco e Sócrates é marido de Xantipa. Quando nós pensamos na noção de verdade e falsidade,
Nós dizemos, a noção clássica de verdade é a correspondência, né, do conteúdo da proposição. Então, você tem uma correspondência proposição. Tudo que nós temos aqui são proposições, né? Sócrates é um ser humano, Sócrates é branco, Sócrates é marido de Xantipa, e a concordância entre a proposição e o estado de coisas no mundo. Essa é a versão, é uma teoria da verdade que defende que a verdade é uma correspondência. Então, isso se chama a teoria correspondentista da verdade. Partindo da ideia de que uma proposição é verdadeira na medida em que corresponde a um estado de coisas no mundo, e nós vamos olhar para a estrutura da proposição e olhar para a estrutura do mundo e ver se elas correspondem, isso nos traz alguns problemas, né? Que é, ok, Sócrates é um indivíduo concreto, é um particular concreto, é uma coisa no mundo. Se ele estivesse vivo por aí, a gente apontaria para Sócrates, nomeia um item particular que tem uma existência delimitada no espaço e no tempo. Entretanto, nós estamos predicando, no âmbito da linguagem ou do pensamento, algo de Sócrates, um predicado de um sujeito. E esse predicado não tem as mesmas características que Sócrates tem. Sócrates é um ser humano. Outras coisas também são seres humanos. Então, são tão seres humanos quanto Sócrates é ser humano. Dessa forma, a gente consegue ver que ser humano, ou ser humano, é uma característica que se repete, né? Ele não está mais em Sócrates do que em Aristóteles. Ambos são igualmente seres humanos. E Sócrates e Aristóteles são exemplos perfeitos e completos de seres humanos. Se nós formos transformar ser humano num, num substantivo abstrato, humanidade, a gente diria que a humanidade está tão presente em Sócrates quanto está em Aristóteles, quanto está em mim. Se esse é o caso, humanidade não é algo restrito ao espaço, porque nós somos todos, eu, Sócrates e Aristóteles, somos entes concretos, particulares, descontínuos no espaço e no tempo. Eu sou um indivíduo diferente de Sócrates, eu não estou no mesmo espaço nem no mesmo tempo de Sócrates, mas humanidade está em mim da mesma forma que está em Sócrates, sem qualquer diferença. Então, é uma entidade que se repete, se nós seguirmos essa, essa linha de pensamento, ok? E esse tipo de entidade repetível é classificada pelos realistas, depois nós vamos ver a negação disso, de muitos desses aspectos pelos nominalistas, é classificada em três tipos, né? Ou melhor, dois tipos que depois são divididos em mais, mais tipos. Nós temos aquelas propriedades, tudo isso são divididos em duas coisas, são atributos monádicos e atributos poliádicos. O que são atributos monádicos? São atributos que se acoplam a entidades, entes particulares concretos e apenas a um ente particular concreto por vez. Então, vejam, nós podemos dizer que Sócrates é um ser humano, que Aristóteles é um ser humano, que Platão é um ser humano, mas o discurso Sócrates é um ser humano independe da proposição Aristóteles é um ser humano. E o fato, na realidade, de Sócrates ser um ser humano independe do fato de
Aristóteles ser um ser humano. Dessa forma, nós temos atributos que são atributos de muitos particulares, mas são representados não, são apresentados, vamos dizer assim, por cada particular independentemente, por cada ente particular independentemente. Então, isso é um atributo monádico. Atributos poliádicos são aqueles atributos que, na sua apresentação, dependem de ter um ou outro, aliás, dois ou mais particulares em uma certa relação. Então, quando eu digo que Sócrates é professor de Platão, ou que Pedro e João são irmãos, para que eu tenha, né, esse atributo de ser pai de, né, ou ser irmão de, eu preciso necessariamente de dois particulares para fazer ah, para fazer sentido, né, esse universal. Então, eu tenho Pedro é pai de João e João é irmão de José. Então, quando eu tenho certos atributos, como ser pai de ou ser irmão de, esses atributos se dão no mundo se e somente se eu tenho dois ou mais particulares que interagem, né, que se relacionam de certa forma. Por isso que esses atributos são ditos atributos poliádicos. Mas a gente pode chamar esses atributos simplesmente de relações. Então, toda e qualquer relação precisa de pelo menos dois itens, que são os dois relata da relação. Essas relações, por outro lado, elas são ulteriormente divididas em mais dois tipos. Se nós pensarmos em Pedro é irmão de José, eu tenho necessariamente que José é irmão de Pedro. Então, a relação ser irmão de é necessariamente uma relação simétrica. Então, se eu digo João é irmão de José, ou qualquer coisa do tipo, ou José é irmão de João, eu tenho exatamente uma relação que é uma relação simétrica. Agora, Pedro é pai de João, não é conversível a João é pai de Pedro. Então, isso é uma relação assimétrica. É uma relação porque eu preciso de dois particulares para esse universal, mas não é uma relação simétrica, é uma relação assimétrica. Agora, muitos realistas vão ulteriormente dividir os atributos de tipo monádico em dois outros subtipos, que são propriamente as propriedades, que são qualidades, certas qualidades que um indivíduo particular, um ente particular tem, e tipos. E quando a gente fala em tipos, a gente fala de um elemento, de um atributo que
agrupa, que ajuda a identificar aquele particular, né? Estamos pensando em gatos, cães, elefantes, né? São tipos naturais que podem variar em vários aspectos, podem ter cores diferentes, podem ter ah, alturas diferentes, podem ter um monte de qualidades diferentes, mas quando nós vamos delimitar o que seja aquele indivíduo, nós não vamos falar um amarelo, mas nós vamos falar um gato. É evidente que essa discussão é bem mais complicada do que isso. Essa é uma apresentação muito sumária. Há alguns filósofos que vão negar, em certo sentido, que haja uma diferença aqui entre propriedades e tipos, mas há, no fim das contas, uma história dos conceitos que faz essa divisão, e essa divisão é útil por muitas razões. A divisão entre propriedades e tipos, ou a- atributos de qualidade e atributos de essência, se vocês quiserem, é de matriz, sobretudo uma matriz aristotélica, né? Nós não somos obrigados a endossar, mas é conveniente que saibamos do que eles estão falando quando fazem essas classificações. Então, se nós olharmos com calma essas três proposições que nós temos aqui, nós vamos ver que cada uma delas está, cada uma delas apresenta atributos distintos. Nós temos o nosso Sócrates aqui em todos, que é o nosso ente concreto, particular, e nós temos nessas duas aqui atributos. Nós temos uma estrutura SEP na linguagem, que no mundo você vai ter o ente particular, do qual se predica um universal, e esse universal é monádico, ou seja, é instanciado, apresentado ou exemplificado, todos esses termos vocês podem usar, por um indivíduo por vez. No caso, quando a gente diz que Sócrates é um ser humano, esse universal aqui normalmente é apresentado como um tipo. E quando nós dizemos que Sócrates é branco, este universal aqui é apresentado como uma propriedade, ou se vocês quiserem, uma mera qualidade de Sócrates e não o tipo ao qual Sócrates pertence, o tipo natural, se vocês quiserem. Agora, quando nós dizemos que Sócrates é marido de Xantipa, nós temos essa relação aqui, é marido de, e essa relação precisa ser preenchida tão somente, aliás, ela só pode ser preenchida por, no mínimo, nesse caso, tão somente, dois particulares. Então, quando você tem esse tipo de universal, você tem uma relação. A relação precisa de pelo menos dois itens particulares para funcionar. E ela é uma relação assimétrica. Por quê? Aliás, ela é uma relação simétrica. Por quê? Claro, a palavra é diferente, mas a relação, né, marido e mulher, pelo menos no sentido abstrato que nós estamos colocando aqui, é a mesma. Sócrates. Vamos trocar marido por casado. Se Sócrates é casado com Xantipa, Xantipa é casada com Sócrates. Então, aqui nós temos uma relação simétrica. E essa relação é simétrica. Seria relação assimétrica se Sócrates é professor de Platão, Platão é aluno de Sócrates. Então, teríamos uma relação, aliás, duas relações aqui, e o que elas têm em comum é que cada uma delas terá pelo menos dois particulares que se relacionam para exemplificar essa relação.
Então, nós temos, esquematizando novamente, né? Quanto aos atributos, podemos fazer duas grandes classificações: atributos monádicos e atributos poliádicos. Os atributos poliádicos são as relações. E as relações podem ser relações simétricas ou relações assimétricas. Os atributos poliádicos, por sua vez, podem ser atributos que são propriedades e atributos que são tipos. Isso aqui esgota os tipos de universais que nós podemos ter. Então, temos aqui uma classificação exaustiva nesse, ah, nesse aspecto. Só que agora há alguns outros pontos que é interessante que tratemos, que são interessantes de se tratar. Um deles é uma característica dos universais, que é uma diferença de gradação. Então, por exemplo, tomemos um gato, né? Então, um gato, deixa eu botar aqui o nome da minha gata, Pipoca. Pipoca é um particular completo, um particular concreto. A pipoca é um gato. Então, gato é o universal mais próximo da pipoca. Só que se ela é um gato, ela é um felino. Se ela é um felino, ela é também um mamífero. Se ela é um mamífero, ela também é um animal. Se ela é um animal, ela também é um ser vivo, e assim por diante, né? Nós corremos o risco aqui de irmos até o infinito procurando universais. Ir até o infinito não vai rolar, ou seja, não vai acontecer de irmos até o infinito, pelo menos não nesse aspecto aqui, mas é sempre um perigo que ronda o discurso que defende a existência de universais, o regresso ao infinito, né? Mas vamos parar aqui no animal, no ser vivo. Então, nós temos diversos universais aqui que têm uma diferença de grau que redunda em uma distância do particular concreto. É evidente que Pipoca é um gato, em que o gato é um felino, mas felino está mais distante do particular Pipoca do que gato está, porque, afinal de contas, outros animais podem ser felinos sem serem um gato. E essa gradação vem junto, ou seja, uma diferença aqui de generalidade, nível de generalidade, vem junto com um outro elemento, que é a concordância de atributos que não são mais concordância de atributo de particulares, mas dos próprios universais. Então, nós inserimos aqui, nós estamos apresentando aqui um novo grau de abstração. Então, temos a pipoca, que é um gato, e temos o Rex, que é um cachorro. Então, o grau de generalidade aqui, pipoca é um gato, Rex é um cachorro. O gato é um felino, o cachorro é um canídeo,
e felinos e canídeos são mamíferos. Bom, vejam que este universal aqui, mamífero, esse atributo, é um atributo que se aplica, é um atributo de felino e de canídeo, que por seus respectivos turnos, são eles próprios universais. Então, o fenômeno da concordância atributiva parece ser um fenômeno não só da concordância de atributos de entes particulares, que é algo mais próximo da nossa experiência. Nós vemos um livro verde, uma folha verde, assim por diante, um livro quadrado, um tijolo quadrado, etc., etc. Mas os próprios universais parecem concordar em atributos. E cada um desses universais também podem ter atributos do tipo serem pertencentes a um tipo, ou seja, felino e canídeo são tipologicamente incluídos no grupo de mamíferos. Felinos e canídeos podem ter certas propriedades, né, que não necessariamente são definidoras do que é ser um felino ou do que é ser um canídeo. Eles podem também estar em relações com outros universais, né? Pensemos, por exemplo, em outro. É mais fácil ao mesmo tempo que é mais difícil, mas pensemos, tomemos cores como universais. Nós teremos, por exemplo, o vermelho e o amarelo. Vermelho e amarelo são dois universais. Por que que são universais? Porque eles são, né, eles se apresentam no mundo em vários particulares que são descontínuos temporal e espacialmente. E nós podemos dizer que esses dois universais são, quanto ao tipo, uma cor. Mas nós podemos dizer que existem vários tons de vermelho, né, que é caracterizado basicamente pelo matiz. Existem matizes, né? Você tem um matiz de vermelho e esse matiz vem em vários tons de vermelho. Então, o vermelho pode vir com qualidades, ele não deixa de ser vermelho por isso, mas ele terá qualidades. Sendo vermelho, é um vermelho de tal qualidade, de tal outra qualidade, de tal outra qualidade. Mas será um vermelho, enquanto vermelho é uma cor. Assim como o amarelo também é uma cor. Estou ficando sem bateria. Ok? Assim como você pode falar em relações, né? Você pode dizer que este vermelho é mais escuro ou mais brilhante do que aquele amarelo, né? Vermelho é mais brilhante do que aquele amarelo é brilhante. Então, você tem universais que estão em uma determinada relação, e essa determinada relação, por ser relação, precisa de dois itens para cumprir os espaços dessa relação. Ou esse vermelho tem o mesmo brilho do que aquele amarelo, né? Ou este vermelho é tão transparente quanto aquele amarelo, etc, etc. Tudo isso são possibilidades de entender relações entre, entre esses universais. O grande
O motivo da discordância do problema dos universais está justamente na ontologia. Porque quando você é um realista, o que que você defende? Que existem dois tipos de entes. Não estamos falando da linguagem, mas estamos falando da realidade. Dois tipos de entes que ah, povoam o universo. Esses entes são os particulares e os universais. Os universais é aquilo que está por trás da concordância de atributos. Então, se Pedro é homem e João é homem, no sentido de ser humano mesmo, existe um universal diferente de Pedro e de João, em virtude do qual Pedro e João são ditos homens. Então, Pedro é homem, João é homem. Essa concordância de atributos é explicada pela existência de um tipo de ente que é, se vocês quiserem, exemplificado, instanciado, apresentado, etc., etc., por esses particulares. E esses universais, por seus turnos, exemplificarão, instanciarão ainda outros universais. A posição que nega esse tipo ah, de divisão do mundo entre duas entidades, dois tipos de entidades, são chamados nominalistas, que, na verdade, é uma pluralidade de posições teóricas que, na verdade, ah, negam essa bipartição do mundo entre particulares e universais. Existem basicamente dois tipos de nominalistas. Aqueles que dizem que é necessária uma outra teoria para dar conta da concordância de atributos, e aqueles que dizem que a concordância de atributos é algo irredutível, é algo inanalisável, inanalisável. Ou seja, é simplesmente um fato básico que não pode ser analisado em outros termos. É básico a concordância de atributos. Pedro é homem, João é homem, e você não pode querer algo ainda mais básico do que isso que explique essa concordância. Então, basicamente, um realista vai dizer, do ponto de vista metafísico, do ponto de vista ontológico, ou seja, do ponto de vista de um discurso sobre a realidade, que o que povoa a realidade são dois tipos de entidades, particulares, universais. Os nominalistas vão negar essa bipartição, vão dizer que a concordância de atributos, eles não negam a concordância de atributo, mas alguns vão dizer que você estipular a existência de dois tipos de entes na realidade para explicar a concordância de atributo é uma má teoria e é necessária uma teoria melhor para fazer essa explicação, e outros vão dizer que não é necessária uma teoria, porque isso é um fato básico do mundo que não pode ser analisado em outros termos, a não ser aqueles que, né, em que eles se apresentam imediatamente. São fatos básicos, não podem ser analisados, não podem ser reduzidos a outros fatos. Enquanto o realista dizia que o fato da concordância de atributo deve ser analisado em termos da existência de um outro fato, que é a existência de um universal, que é um tipo de entidade diferente dos particulares, porque enquanto os particulares têm uma existência no espaço e no tempo, os universais, eles se apresentam em espaços diferentes, em
tempos diferentes e são tão X é tão aquele universal do que Y é aquele universal. Não há uma diferença aqui de o mesmo universal se apresenta completo, inteiro, em cada uma das suas ocorrências. Então, o universal não está delimitado pelo espaço-tempo, mas toda vez que ele se apresenta, ele se repete, ou seja, ele é uma entidade repetível que não está limitado pelas mesmas coisas que limitam os universais. Bom, muito obrigado. Abrirei agora o espaço para perguntas.